projeto do táxi elétrico foi um projeto desenvolvido pela Prefeitura, em comunhão com a Nissan, Eletropaulo e Prefeitura, né, e a Detax. Mostra como o poder público está antenado com as novas tecnologias, está antenado com a busca de uma nova matriz ativa com relação à questão do transporte e do uso do veículo, e um uso mais inteligente. Não faz barulho, não tem a emissão de poluentes, como eu falei, o conforto é melhor do que um carro, vamos dizer, básico. A manutenção dele é muito simples, é pastilha de freio, é pneu, é suspensão que você utiliza e que você trabalha em cima disso. De resto, carregar ele na tomada e passear. Olá, seja bem-vindo ao Apartes Grandes Reportagens, o programa que traz para a TV os bastidores das grandes reportagens da revista Apartes, que é uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje vamos destacar o cenário dos chamados veículos verdes, aqui em São Paulo. E a nossa cidade teve uma lei sancionada em 2014, de autoria do vereador Antônio Donato, do PT, que institui a política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos, híbridos ou movidos a hidrogênio. Para falar dos detalhes desta reportagem, eu recebo o jornalista Rodrigo Garcia, responsável pela matéria. Rodrigo, obrigada mais uma vez pela presença aqui no programa. Disponha, estou sempre aqui, que for convidado. E para começar, vamos explicar ao público, né, do que se trata essa lei, quais são os incentivos que ela prevê. A lei criou um plano, o plano municipal, né, que dizia que a prefeitura deveria estimular. E aí, estimular a utilização de carros elétricos, a hidrogênio, esses carros. Aí, este ano, o prefeito regulamentou a lei com duas medidas. As duas medidas são devolução de 50% do IPVA, que é pago 50% do IPVA, e isenção dos carros elétricos do rodízio municipal. Ou seja, os carros elétricos vão poder andar na cidade qualquer dia, qualquer hora. E só estão previstos os carros elétricos, né, nesses incentivos. Elétricos e os híbridos. Os híbridos. E a hidrogênio também, mas praticamente não há carro de hidrogênio circulando. E quantos carros circulam hoje na cidade elétrico? Você tem uma ideia? Olha, não dá para saber exatamente, mas os especialistas calculam em cerca de 400. 400 aqui na cidade de São Paulo. A maioria deles são táxis? Ou não? Táxi é a minoria, táxis são apenas 6. Nossa, pouco, né? Pouquíssimos. Mas é porque os táxis são apenas um projeto para que o paulistano conheça o carro elétrico. É basicamente como se fosse para uma amostra de como o carro elétrico pode ser bom. E tirando esses táxis. Os táxis, quais são os outros carros elétricos? Quais são os outros veículos que circulam na capital? Olha, tem vários veículos à venda nas concessionárias. Elétricos e híbridos, né? Você pode chegar na concessionária e comprar. Qualquer um. Agora, não fica registrado nos registros da prefeitura. E como que surgiu essa ideia, né, de incluir táxis elétricos na frota da capital? Porque táxi elétrico, o paulistano é muito curioso, o ser humano é muito curioso. Então, e é uma boa forma de conhecer. Antes de comprar um carro elétrico, é normal que a pessoa queira conhecer, para saber as qualidades, os defeitos. Aí você pega um carro elétrico e anda. E os taxistas estão gostando muito dessa experiência de dirigir um carro elétrico, e os passageiros também. É isso que eu ia perguntar. Qual é a receptividade, né, dos usuários, dos passageiros dos táxis? Tem sido excelente. Segundo, conversei com o taxista, conversei com o presidente da Associação das Empresas de Táxis, todos são só elogios. E eles acham que o número de carros elétricos tende a crescer. Olha só. E para quem está assistindo o programa agora e não conhece a diferença, qual que é a diferença existe a diferença entre um carro elétrico e um carro híbrido? Quais são as principais diferenças? O carro elétrico é só movido a eletricidade. O híbrido pode ser movido a eletricidade ou a outro combustível, geralmente gasolina. Gasolina. E o movido a hidrogênio é bem difícil aqui no país, né? Ele é movido a água, que seria o mais ecológico, seria o ideal. Já existe, mas são coisas bem mínimas, bem pequenas, é um número bem limitado.
Você falou em 400 carros, né? Aqui na cidade de São Paulo, você tem ideia desses números no país? Se ele é muito maior? Porque até que é um número razoável para a cidade, né? É pouco. É uma grande queixa que todo mundo faz. Nem queixa, é um lamento. É mais uma lamentação que todo mundo faz que o brasileiro ainda não esteja utilizando tanto o carro elétrico. Ele só tem vantagens do carro elétrico. Olha, Rodrigo, já que a gente está falando tanto do carro elétrico, vamos aproveitar então para dar uma olhadinha em um trecho dos bastidores desta reportagem. O projeto do táxi elétrico foi um projeto desenvolvido pela Prefeitura, em comunhão com a Nissan, Eletropaulo e Prefeitura, né, e a Detax. São 10 táxis em função desse programa. Foi iniciado com 10 táxis para se analisar a questão do impacto com relação aos veículos dentro da dinâmica das empresas, como os motoristas iam se adequar com isso, questão de manutenção, questão de demanda, de energia, questão do uso do carro em si, como isso ia se inserir dentro do nosso mercado. O poder público está antenado com as novas tecnologias, está antenado com a busca de uma nova matriz ativa com relação à questão do transporte e do uso do veículo e um uso mais inteligente. Quando nós iniciamos o projeto, o dólar estava por volta de 2. E aí era R$200 mil o valor do carro. Hoje está por volta de 4. Então, esse mesmo carro está R$400 mil. Então, assim, fica uma questão difícil. Como é um veículo importado, então você tem uma incidência muito grande de impostos, tanto com relação à tributação, quanto com relação ao IPI. E aí, isso faz com que o carro que custe um valor menor no exterior, entre no Brasil com um valor muito grande. Então você acaba não tendo economia de escala para você conseguir comprar um veículo e colocar ele no mercado para fazer com que ele possa desenvolver de uma forma muito maior do que atualmente. Esse é o grande ponto, é o grande problema que nós enfrentamos. Olha, Rodrigo, a gente viu aí o custo, né, do carro elétrico nos bastidores dessa reportagem e é a principal dificuldade para a gente ter um número maior de carros elétricos circulando na capital. Era R$200 mil, com a alta do dólar, R$400 mil um carro elétrico, é muito dinheiro, né? Sim, a principal queixa de todos é a questão dos preços. Eles dizem que o preço está alto não só por causa do dólar, mas também da grande incidência de impostos. O governo federal deu um passo na tentativa de diminuir o carro elétrico e isentando os carros elétricos e híbridos do imposto sobre importação. Mas outros impostos incididos, outras taxas, realmente fica muito caro. Fora da realidade, né? Para uma pessoa comum comprar um carro desse. Outra coisa, e um carro elétrico, em média, custa mais de cerca de 50% a mais do que um carro a gasolina, o álcool. Então, é complicado. E outra dificuldade são os postos de recarga também. A gente tem vários na cidade ou são pontos específicos? Temos alguns nas cidades. Agora, uma coisa interessante é que você pode recarregar seu carro em sua casa. Com um custo mínimo, é possível. Você faz umas pequenas mudanças na rede elétrica e você fica com o carregador em casa. Isso facilita bastante. Você chega em casa, se coloca a prazo para carregar, toma banho, janta, depois já está carregado. Então você tem que ter um aparelho específico para carregar, para deixar bem claro que não liga o carro na tomada. Não. Você faz umas pequenas mudanças na rede elétrica de sua casa e depois você já pode carregar. E esse número de postos de recarga para os táxis, eles são suficientes para... São, para os taxistas, eu falei com o taxista, ele disse que é o suficiente porque o taxista já roda muito. Então, sempre assim que ele está rodando perto do imposto, para lá e pouco tempo carrega. Rodrigo, nosso papo está muito interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais apartes, grandes reportagens. Até já! Estamos de volta com o programa de TV da revista Apartes. Hoje mostrando os bastidores de uma reportagem sobre os carros verdes. Comigo, o autor da matéria, o jornalista Rodrigo Garcia.
Rodrigo, a gente estava falando, né, dos carros elétricos, né, de como eles podem ser carregados. Quanto tempo dura, por exemplo, uma carga do carro elétrico? Quantos quilômetros um carro elétrico consegue rodar? Olha, em média, ele consegue rodar 50, 100 quilômetros. Depende muito do trânsito, se vai trocar muito de marcha, se não vai. Mas interessante dizer que a autonomia está cada vez crescendo mais. Estão sendo feitas pesquisas para cada vez dar mais autonomia. E quando a bateria acaba, por exemplo, ele começa a usar o combustível? Como que funciona? Se for híbrido, não precisa nem a bateria acabar. Tem um computador no carro que diz que resolve se naquele momento é melhor a gasolina ou é melhor elétrico. Olha só, porque que depende bacana. da velocidade, tem umas questões técnicas, mas o computador resolve por si mesmo. O motorista só faz ficar dirigindo. E os usuários dos carros elétricos, eles conseguem notar a diferença quando eles estão dirigindo? Os taxistas, por exemplo? Olha, os taxistas que eu entrevistei só dirigem carros elétricos. Eles são só elogios ao carro elétrico. Diz que a potência é a mesma, não tem nada. São só elogios. E a gente está falando aqui, né, do projeto de lei do vereador Antônio Donato. Existem outros projetos aqui na cidade de São Paulo que incentivam, né, o transporte mais limpo, o transporte verde? Sim, a questão ecológica é uma grande preocupação da Câmara Municipal de São Paulo. Então, há vários projetos. Há projetos, por exemplo, que garantem vagas especiais nos estacionamentos do shopping para carros elétricos, híbridos, os carros verdes, como você falou. Tem outros que propõem que toda a frota da Câmara Municipal seja de carros verdes. E dá para a gente dizer que isso é uma tendência das casas legislativas aqui do país? Olha, eu não posso dizer se é uma tendência das casas legislativas, mas é uma tendência mundial. As cidades estão preocupadas com a poluição e elas estão vendo que os carros elétricos são a grande solução. A gente está falando aqui dos carros elétricos. O transporte público também, né, tem veículos mais limpos, veículos verdes, vamos dizer assim. Sim, são esses trolleybus que a gente vê nas ruas, que já são bem antigos, não é nenhuma novidade, já existe por aí. A novidade é que eles estão cada vez mais eficientes, era essa palavra. Estão mais eficientes. Antigamente eles viviam se quebrando, era super comum a gente ver eles quebrados, mas estão cada vez mais eficientes. Há cerca de uns 200 trolleybus aqui na cidade de São Paulo. São 200 trolleybus, mas eles não atendem toda a cidade ainda, Não, né? não. São as linhas específicas que tem. Porque para eles andarem tem de ter os fios, eles são ligados diretamente aos fios, através de roldanas. Olha, Rodrigo, a gente tem um dono de um táxi elétrico, né, que falou sobre as vantagens deste carro sobre os carros convencionais. Acompanhe. A principal vantagem dele é de ele ser emissão zero. A gente costuma já dar preferência para isso, né? Ele não polui. A segunda vantagem dele maior é que ele tem uma economia em diferença do preço da eletricidade para o preço do combustível. A gente consegue rodar aí com R$5 de eletricidade uma média de 100 km de autonomia. Ele não tem ruído nenhum, ele é um carro que ele não faz barulho, entendeu? Ele é bem silencioso. Por ele não ter fluido, ele não ter sistema de água para refrigeração, ele não trabalhar com sistema de óleo para lubrificação, então a manutenção dele também é bem mais baixa. Alguns itens de manutenção você não tem no carro elétrico, como você tem no carro a combustão. Por exemplo, vela, cabo de vela, troca de óleo, troca de embreagens. Então, como você não tem radiador para esfriar o motor. Se você for ver, ó, pode ver, ele é um motor totalmente frio, não trabalha com temperatura. E o que você vai achar mais engraçado, o carro tá ligado. Ligado? Ele tá ligado. Se eu direcionar lá o câmbio dele, a alavanca, eu já posso circular com ele sem, entendeu? Aqui, do jeito que ele tá aqui, esse silêncio todo que você tá vendo aqui, ele tá ligado. Ele é um motor que ele não fica fazendo uma rotação, entendeu? Que nem um motor convencional, mantém uma rotação. Ele, a partir do momento que você direciona lá na alavanca e acelera, ele começa a rotação dele. Ele não trabalha com temperatura, você vê que você não tem ventoinha, essas coisas, entendeu? Sistema de refrigeração. Ele é um motor totalmente elétrico. Você tá ali dentro do carro, aquele silêncio, sabe? Ele não tem, tipo, uma suspensão que faz barulho. Ele é bem estável, o carro. O pessoal sempre elogia o estilo do carro.
Rodrigo, o taxista explicou, né, como que este carro elétrico funciona. Quais são as vantagens que esse carro tem em relação aos outros? Olha, o custo de manutenção cai bastante, como ele explicou, não tem vela, é menos quantidade de óleo que se usa, não tem cabo de vela. É um motor frio. Vocês viram aqui, quando eu toquei ali, estava gelado até, porque estava um dia frio, estava gelado, não esquenta de jeito nenhum. Mas o custo, principalmente, é menos poluente, não emite gás poluente. Para uma cidade feita São Paulo, que sofre com a poluição, essa é uma vantagem enorme. E além de conhecer ali como funciona esse carro elétrico, esse táxi, você também pegou uma carona nele, né? Conta como foi essa experiência. Sim, fiz questão. Para mim, essa foi a melhor parte de fazer essa reportagem. Você não parece que está no carro. Para começar, você nem sequer repara que ele está ligado. Você vê que está ligado porque acende uma luz no painel, mas barulho de ligado nenhum. É um silêncio, você sente o barulho do vento, você sente o barulho do pneu no asfalto. Realmente é uma experiência impressionante. Olha, eu já tive a oportunidade também de fazer uma reportagem e também andei e concordo com você plenamente. Rodrigo, nosso papo continua super interessante, mas a gente vai dar uma rápida paradinha no programa e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Estamos de volta com mais Apartes Grandes Reportagens e continuamos nosso bate-papo com o Rodrigo Garcia, responsável pela reportagem sobre veículos elétricos. E em São Paulo, uma lei foi sancionada e instituiu a política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos, híbridos ou movidos a hidrogênio, após o projeto do presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Donato, do PT, ter sido aprovado. Rodrigo, você acredita que mesmo com um valor elevado, né, com R$400 mil mais ou menos, um carro elétrico, eles vão acabar sendo populares algum dia aqui no país e também na cidade? Olha, eu não sei dizer se eles vão ser populares, mas com certeza o número deles vai aumentar bastante. Não só por causa dos incentivos, mas é porque a população quer uma cidade mais limpa, menos poluída. E uma das melhores formas é a questão de carros menos poluentes. Então, acho que vai crescer bastante o número de carros. E a gente falou bastante da sua experiência, né? Eu também tive uma experiência. O que te chamou mais a atenção nesse carro é realmente o silêncio dele, que ele é muito silencioso. Sim, o silêncio é impressionante, sabe? Você escuta tudo lá fora, nem parece que está ligado. Essa frase está sendo... Várias pessoas disseram essa frase para mim. Nem parece que o carro está ligado. Ele é também bastante confortável. Sim, bastante confortável. Dependendo do modelo também, né? O modelo que eu usei, que foi o táxi, estava perfeito, muito confortável. Você falou sobre o silêncio do carro, não dá nunca para saber se ele está ligado ou não. É só quando o painel está aceso mesmo. Exato, é. É bem diferente de um carro normal. Sim, bem diferente, né? Bem diferente. Carro normal, o barulho chega... Um carro normal, além da poluição de gases, tem a poluição sonora também, que muitas vezes irrita bastante pessoas. Olha, Rodrigo, o taxista mostrou com detalhes, né, como funciona este carro. Vamos dar uma olhada? Acompanhe. Aqui é o sistema de recarga dele, né? As duas tomadas de entrada de recarga. Essa tomada é a recarga lenta dele, que você carrega num 220, que é essa daqui que a gente vai te mostrar, né? E essa daqui é a entrada de carga rápida. A carga rápida, ela carrega com em torno de 40 minutos. 40 minutos você carrega 100% da bateria, que te dá autonomia de 100 km. A carga lenta, ela vai te demorar um prazo de mais ou menos 4 horas para carregar. Também é autonomia mesmo, de 100 km. Aí você escolhe dependendo do tempo. Depende do local onde você está. Carga rápida, a gente só tem 4 máquinas de carga rápida na cidade, que é em frente às concessionárias, montadoras do carro, né? E a carga lenta, eu tenho uma máquina dessa que fica disponível em algumas frotas e eu tenho uma máquina dessa também instalada na minha casa. Você tem casa? Tem. Ou seja, você pode abastecer em casa? Sim, posso carregar ele em casa. Eu deixo ele carregando à noite e eu já saio ele com uma autonomia de 100 km para mim estar rodando o dia. Essa máquina, ela vem com o carro. Ela é própria para o carro, entendeu? Certo. Essa máquina. E assim, ela é instalada na rede 220, como você está vendo ali, né? Certo. E você consegue estar carregando ele com uma rede convencional, normal, de qualquer residência, entendeu? Ele tem uma bateria 12 volts, né? Certo. Que é para todos os componentes do carro, Certo. elétricos. Tem a fotocélula que
carrega a 12 volts com energia solar. Ah, energia solar? Sim, ele fora a recarga que ele tem da bateria do carro que recarrega 12 volts, também tem a da solar, que carrega 12 volts. E ele também tem o sistema de recarga no freio. Certo. Se você está freando o carro, automaticamente ele vai recarregando a bateria do carro, ele vai aumentando a autonomia, entendeu? No freio e na reduzida também. Você deixa o carro engrenado, o motor rodando, ele também está carregando a bateria do carro, aumentando a autonomia para você também. Tá, essa é a carga lenta. Carga lenta, que dura 4 horas, não é isso? Isso, ela vai demorar 4 horas para carregar o total da bateria 100%, que me daria autonomia de 100 km. Certo. A gente só abre aqui, dispositivo. Aqui ele já tem um sistema totalmente automático, que já é conexão do carro com a máquina, que a partir do momento que eu desligar, é porque o carro está ligado, desligar ele já inicia a carga. Certo. Eu posso temporizar o horário que eu quero carregar. Vamos supor, eu quero carregar a partir das 6 horas da tarde, que a energia é mais barata. Ele só estando conectado aqui, o carro começa a carregar automático. Ele acende o painel, não faz barulho nenhum e aqui o carro já está ligado, já está pronto para partir. Se eu der início na alavanca, para drive ou para ré, entendeu? Ele já começa a andar sem fazer ruído nenhum. Olha, o taxista mostrou aí duas formas, né, de carregar esse carro elétrico. A gente viu uma forma que é aquele que a gente até conversou que você pode ter em casa, demora um pouco mais, são 4 horas, né, para carregar? Sim, mas demora mais, mas compensação você vai estar na sua casa. A ideia que ele teve foi ótima. Ele põe para carregar à noite, vai dormir, quando acorda já tá pronto para sair para trabalhar. E no outro posto de recarga, 40 minutos, aí a carga é mais rápida, mais né? Mais rápida. Ele fica lá esperando e 40 minutos depois já está pronto para voltar a rodar. Se a gente for comparar um carro elétrico, investimento, com um carro normal, né, movido a combustíveis, você gasta bem menos dinheiro, né, carregando em casa ou nesse posto do que pagando a gasolina. Agora, em compensação, é mais caro o carro elétrico, né? Então sai mais barato para o cidadão e ter que fazer as contas na ponta do lápis. Para saber. São vários fatores que influenciam. Um carro elétrico ele pode chegar até 400 mil reais, né? Não, eu acho que tem até mais caro. É até mais caro? É, porque tem vários modelos, então depende muito do modelo. E quase todos são importados, então ainda tem a oscilação cambial que tem que ser levado em conta. Então, eu acho que o mais caro ele custa 400 mil reais, basicamente. Não sei dizer se é o mais caro esse, eu não estou com os dados aqui, mas varia muito os preços. E sempre são mais caros do que o motor a gasolina. Mas às vezes compensa, né? Coloca na ponta do lápis tem que colocar na ponta do lápis para saber a autonomia, tudo, para que a pessoa que é o carro... Se for para rodar só aqui na cidade, então não tem problema nenhum. E quem está assistindo agora e ficou curioso e quer pegar um táxi, né, desses, onde essa pessoa pode encontrar um táxi? Eles têm pontos fixos? Como funciona? Sim, tem 3 pontos fixos em locais bastante marcantes da cidade de São Paulo. Um é em frente ao Teatro Municipal, que é aqui no centro, né, perto da República. Outro é na esquina da Avenida Paulista com Rua da Consolação. E o terceiro é no Itaim Bibi, que são pontos bastante utilizados, frequentados pelos cidadãos. E, Rodrigo, em quanto tempo você acredita que a gente vai ver mais carros verdes, né, carros mais limpos nas ruas da capital? Olha, o paulistano está ficando cada vez mais consciente nessa questão ecológica. Então, eu acho que logo esse número vai aumentar. E qual foi a lição que você tirou dessa sua experiência? Olha, que o substituto ao petróleo já existe, hidrogênio, energia solar. Agora tem um custo. Agora, as indústrias estão conscientes disso e elas estão fazendo muitas pesquisas para diminuir os custos. E também precisa de mais incentivos até no próprio país, né, em relação aos impostos. Como você falou, já diminuiu um ou outro imposto, mas precisa melhorar um pouquinho mais para... A principal queixa dos proprietários e dos fabricantes é essa, a questão de impostos, da carga tributária, que, segundo eles, é muito alta. Rodrigo, muito obrigada por mais uma participação aqui no programa. Obrigado. O programa, mais uma vez, foi ótimo, viu? Então, muito obrigado.
E o programa de hoje fica por aqui, mas eu quero lembrá-lo que você pode acessar todo o conteúdo da revista na internet. Acesse câmara.sp.gov.br e clique na seção da revista Partes. Combinado? Até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.